Hitler assassinou sua sobrinha? A paixão secreta de Hitler. Explore a história intrigante de Geli Halbau, sobrinha de Hitler, cuja vida e morte misteriosa continuam a gerar debates. Descoberta morta em circunstâncias sombrias, Geli era considerado o verdadeiro amor de Hitler, e a relação entre ambos revela uma complexidade única, marcada por dependência emocional e possessividade. Seu trágico fim mergulhou Hitler em desespero e introspecção, destacando uma faceta sombria de sua personalidade. Este vídeo explora o mistério em torno de Geli Halbau e seu impacto na história mundial. Já deixa o seu like, clica no botão de inscrever-se e no sininho para receber as notificações. O enigma sombrio em torno da morte de Geli Halbau, sobrinha de Hitler e considerada seu verdadeiro amor, é intrigante. Em 19 de setembro de 1931, seu corpo foi descoberto em seu quarto no apartamento de Hitler em Munique, envolto em mistério. Ela jazia em uma poça de sangue, com um ferimento de bala no peito, ao lado da arma de seu tio. A imprensa alemã, 2 dias após sua descoberta, descreveu o evento como envolto em trevas misteriosas, ressaltando a incomum beleza de Angela Maria Halbau. Conhecida como Geli, ela era meia-sobrinha de Hitler e, de acordo com o respeitado biógrafo alemão Joachim Fest, foi seu amor proibido. A natureza exata desse relacionamento é debatida entre historiadores, mas poucos negam sua profundidade. Sua morte, ocorrida em circunstâncias não investigadas e sem autópsia, perpetuou um enigma até os dias atuais, 9 décadas depois. A extensão da responsabilidade de Hitler no evento permanece desconhecida. Contudo, é sabido que ele foi profundamente afetado pela tragédia. Sua reação incluiu uma profunda depressão, quase chegando a um estado de coma, e até mesmo pensamentos suicidas, segundo relatos de familiares. Após o falecimento de Geli, Hitler entrou em uma fase de introspecção. Tornou-se vegetariano, incapaz de tolerar a visão da carne, e ordenou que o quarto dela fosse mantido como um santuário, decorado com flores. Hermann Göring, figura importante do regime nazista, testemunhou que a morte de Geli mudou a relação de Hitler com as pessoas. Para Heinrich Hoffmann, amigo próximo e fotógrafo de Hitler, a morte de Geli teve um impacto profundo, alimentando sementes de desumanidade dentro dele. No entanto, quem era realmente essa mulher que deixou uma marca tão indelével na vida de um dos personagens mais sinistros da história? O tio Alf, como Hitler era conhecido por sua sobrinha Geli Halbau, entrou significativamente em sua vida quando ela tinha apenas 17 anos, enquanto ele contava com 36 anos. A mãe de Halbau, Angela, que trabalhava como governanta em Viena, Áustria, foi convidada por Hitler para desempenhar a mesma função em sua casa em Munique. Nessa época, Hitler já era o líder do Partido Nacional Socialista e rapidamente se encantou pela sobrinha, que ele descrevia como possuidora de uma beleza incomum. Segundo o empresário Ernst Steinguhl, amigo próximo e colaborador de Hitler por muito tempo, o líder político agia de maneira apaixonada, seguindo de perto Geli como um adolescente apaixonado. Conrad Aiden, um dos primeiros jornalistas a escrever sobre Hitler, relatou que ele frequentemente passeava com a sobrinha pelas cidades, exibindo suas habilidades em encantar as massas. Por sua vez, Geli era descrita como uma jovem alta, atraente, sempre alegre e tão eloquente quanto seu tio, de acordo com Rudolf Hess, futuro lugar-tenente de Hitler. Em Munique, eles eram vistos juntos em eventos sociais, espetáculos e cafés, com Hitler proporcionando-lhe aulas de canto, alimentando o sonho de vê-la atuar como as heroínas das óperas wagnerianas, suas favoritas. À medida que o poder e a influência de Hitler cresciam, sua relação com Geli se fortalecia. Mesmo quando Hitler se mudou para um luxuoso apartamento na prestigiada Praça Prinzregentemplatz em Munique, Geli optou por ficar com ele em um dos 9 quartos do apartamento, recusando o convite para residir em Berchtesgaden, na casa maior chamada Bergau. Naquela época, aos 21 anos, Geli deixará de ser apenas a filha da governanta para se tornar uma figura proeminente na corte do autoproclamado rei de Munique, despertando tanto inveja quanto admiração. O encanto exercido por Geli Halbau sobre Hitler era notável e contrastava com a maneira como outras mulheres eram tratadas em seu círculo íntimo. Segundo relatos do fotógrafo Hoffmann, as mulheres raramente tinham permissão para ter uma presença central nas interações, sendo mais vistas do que ouvidas, sem poderem expressar opiniões ou contradizer Hitler. Mesmo Eva Braun, que mantinha um longo relacionamento com Hitler, não escapava dessa regra. Hoffmann descreve Braun como uma presença atraente, mas sem profundidade intelectual, oferecendo ao líder nazista apenas um tipo de relaxamento superficial. Porém, a dinâmica era completamente diferente com Geli, a sobrinha de Hitler. Segundo Hoffmann, quando Geli estava presente, a atenção se voltava para ela e Hitler não tentava dominar a conversa.
Sua presença era encantadora e natural, elevando o ânimo de todos ao seu redor. Enquanto Hoffmann e outros a elogiavam, havia quem a criticasse. Anfstengul a descreveu de maneira depreciativa, chamando-a de pequena prostituta e questionando sua reciprocidade aos afetos de Hitler. Apesar das opiniões divergentes, muitos no círculo social de Hitler viam Geli com simpatia. A filha de Hoffmann a considerava um pouco desafiadora, mas admirava sua confiança e presença cativante, enquanto Patrick Hitler a descrevia como encantadora, embora não necessariamente bonita. Geli, apesar de sua simplicidade no vestir e ausência de joias, tinha um magnetismo natural que atraía a atenção por onde passava, conforme testemunhos de pessoas como o motorista de Hitler, Emil Morrissey. A relação entre Geli e Hitler ganha ainda mais complexidade ao considerar um episódio envolvendo Morrissey, sugerindo que havia camadas desconhecidas dessa conexão peculiar. A gaiola de ouro na qual Geli Halbau se encontrava é tema de diversas fontes. Enquanto Hitler gostava de exibi-la para ser admirada, seu primeiro biógrafo, Alan Bullock, sugere que ele tinha uma possessividade intensa em relação a ela. Hoffmann relata em seu livro Hitler era meu amigo que Hitler expressou preocupação com o futuro de Geli, afirmando que queria zelar por ela. Ele expressou um desejo de casar-se com ela, mas ressaltou seu compromisso com a solteirice para manter sua influência sobre seu círculo social até que ela encontrasse um parceiro adequado. Hitler via sua supervisão como precaução, para protegê-la de escolhas impróprias. Segundo Henriette Hoffmann, Geli começou a se distanciar de Hitler enquanto ele se tornava mais apaixonado por ela. Ela eventualmente se envolveu romanticamente com Morrissey, um dos inadequados, como descrito por Hitler. Geli expressou sua preferência por uma relação baseada no amor mútuo em vez de ser apenas amada por Hitler. Quando Hitler soube disso, rejeitou violentamente a ideia de um compromisso entre eles, pelo menos temporariamente, como mencionado em uma carta de Geli de dezembro de 1928. Hitler insistiu que eles esperassem 2 anos antes de qualquer decisão séria. Morrissey foi demitido como resultado dessa situação. Embora Geli continuasse recebendo afeto de Hitler, a natureza desse afeto na intimidade permanece desconhecida. No entanto, para muitos de seus familiares próximos, era evidente que ela se sentia cada vez mais oprimida pelo confinamento, e nos últimos meses de sua vida, ela estava desesperadamente tentando escapar dessa situação. O derradeiro dia de Geli Halbau foi 18 de setembro de 1931, uma sexta-feira marcante. Tanto ela quanto seu tio, Adolf Hitler, tinham planos de viagem separados. Hitler tinha um comício marcado para o sábado à noite em Hamburgo, enquanto Geli desejava ir a Viena, possivelmente para sempre, segundo alguns relatos. De acordo com a maioria das fontes, exceto Hitler, os dois tiveram uma discussão séria. Ele ordenou que ela permanecesse em casa durante sua ausência, resultando em um momento em que Geli se trancou em seu quarto. Seu último ato conhecido foi iniciar uma carta que dizia: "Quando for a Viena, espero que muito em breve, iremos para Saint-Méry." No entanto, ela não conseguiu terminar a frase. Na verdade, nem mesmo completou a última palavra, escrevendo apenas em vez de que significa ir em alemão. Sua morte se tornou um mistério não resolvido. Embora a informação inicial tenha sugerido suicídio, a interrupção abrupta da carta e seu tom otimista levantaram dúvidas. Diversas versões dos acontecimentos surgiram, incluindo a hipótese de que Hitler a teria convencido ou mesmo forçado ao suicídio. O único fato certo é que, entre a tarde de 18 de setembro e a manhã do dia 19, Geli Halbau, aos 23 anos, foi atingida por um disparo. Também existe um fato significativo que levanta questionamentos sobre a morte da sua estimada sobrinha, para quem o ex-soldado da Primeira Guerra Mundial teria escrito uma série de cartas, algumas das quais de natureza privada e íntima, contendo passagens de teor sensual que ultrapassavam os limites do erotismo. Geli foi descoberta sem vida numa manhã de sábado. Curiosamente, o caso foi rapidamente encerrado na tarde do mesmo dia, por ordem do então ministro da Justiça da Baviera, Franz Legelberger, que mais tarde ascendeu ao cargo de ministro da Justiça do Reich. Após sua morte, Hitler expressou profunda tristeza a seus associados. Joseph Goebbels relatou que Hitler falou emocionadamente sobre Geli, revelando a falta que ela lhe fazia. No entanto, logo após a morte de Geli, Hitler intensificou seu relacionamento com Eva Braun, que se tornaria uma figura central em sua vida. Após a morte de Geli, Hitler entrou em colapso. Ele expressou pensamentos suicidas e precisou ser monitorado constantemente por 3 dias e noites para evitar que os concretizasse. Ele mergulhou em um profundo desânimo e seu comportamento se tornou rígido e violento, de acordo com relatos de seus colaboradores.
A influência pacífica que Gell exercia sobre Hitler desapareceu, e o homem que mais tarde se tornaria responsável pelo maior genocídio da história começou a revelar seu lado mais sombrio, irascível e perturbado. Gell foi em grande parte esquecida, sua morte servindo como um exemplo negativo do que estava por vir. Historiadores como Ian Kershaw destacaram a relação complexa de Hitler com Gell, observando que, independentemente de ter sido sexual ou não, seu comportamento sugere uma forte dependência emocional. A morte prematura de Gell permanece envolta em mistério e deixou uma marca indelével na vida de Hitler, que não conseguiu se abrir para outro amor. Isso contribuiu para o sigilo em torno de seu relacionamento com Eva Braun, que só veio à tona no final da guerra, quando ambos se suicidaram horas após se casarem. E então, pessoal, o que acharam dessa história? Assassinato ou suicídio? Deixem aí nos comentários e compartilhem o vídeo com seus amigos. E já clica no próximo vídeo do canal.